Deus é fiel, igreja? Amém. Glória a Deus. Amados, eu peço que a igreja abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Amém? Lucas, capítulo 5. Vamos do versículo 1 ao 11. Lucas 5, versículo 1. Glória a Deus. Quem foi encontrando, diga amém. Se alguém ainda não encontrou, diga misericórdia. Oh. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 5:1. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Está escrito: aconteceu que, ao apertá-lo, está falando aqui de Jesus, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, para quem não sabe, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Diga assim: sob a palavra de Deus, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante ou daqui por diante, tu serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Podem sentar, amados. Aqui, igreja, é a história do encontro de Pedro, antes de ser apóstolo, com Jesus Cristo, em uma das pregações que Jesus estava realizando. Ele ainda não tinha escolhido os seus discípulos mais próximos, os seus apóstolos, que viriam sucedê-lo no ministério, Ele ainda não havia escolhido, mas ele já havia iniciado o seu ministério, pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas da salvação, a salvação a qual nós alcançamos por meio do seu sangue que viria ser derramado por nós. Salvação essa que requer que nós venhamos encontrar arrependimento, Porque só existe perdão se houver arrependimento, e que a partir de então o seu Santo Espírito possa habitar em nossas vidas. E se o Espírito Santo habita em mim, se o Espírito Santo habita em você, ele vai manifestar os seus dons, os seus frutos, ele vai manifestar. Amém, igreja? E dali por diante,
começou a operar sobre a vida do apóstolo Pedro o Espírito Santo de Deus. Mas, dentre todos os apóstolos que a gente conhece na palavra de Deus, Pedro, ele é aquele que traz uma atenção especial em todos os 4 evangelhos. Em todos os 4 evangelhos, mesmo nos evangelhos que foram escritos por outros apóstolos, como o evangelho de Mateus, o evangelho de João. A gente observa que sobre a vida do apóstolo Pedro existia algo de diferente, algo de especial, porque o apóstolo Pedro, mais do que qualquer outro dos apóstolos, qualquer outro dos discípulos, representava mais precisamente o nosso caráter humano, com todas as suas qualidades, mas também com todos os seus defeitos. No Antigo Testamento temos também um grande exemplo de homem de Deus, que apesar de muitas virtudes, também tinham defeitos gigantescos e pecados mortais, que foi o rei Davi, que eu ministrei, está com 2 semanas atrás, que eu ministrei a respeito do rei Davi. Mas no Novo Testamento, o maior exemplo que temos de uma pessoa que traduz o caráter humano que cada um de nós possuímos é o apóstolo Pedro. Um homem de muitas qualidades, mas um homem também de muitos defeitos, a qual durante todos os evangelhos e até em um momento ou outro, em 2 momentos lá nos Atos dos Apóstolos, nós observamos a luta interior que havia dentro do apóstolo Pedro. A luta do homem espiritual que Deus estava formando na vida dele, e a luta do homem carnal, nascido de mulher, que viveu todas as suas experiências, e absorvendo essas experiências e o conhecimento e a experiência do mundo foram moldando um caráter carnal, terreno, mas que não era o caráter e a identidade que Deus tinha para a vida do apóstolo Pedro. Da mesma forma que o que Deus tem para nós não é aquilo que nós experimentamos até agora, nem aquilo que nós somos até aqui, igreja. Porque como o diácono de Assis mencionou, no começo dos louvores, ele citou Romanos 12:2, que é uma das minhas passagens favoritas. Os 2 primeiros versículos, o versículo 1 e o versículo 2, ele citou apenas o versículo 2 que diz: não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é o quê? Precisa ser transformado. Não se pode se conformar com o mundo, não se pode se conformar com o presente tempo, com o presente século. Como a gente vive hoje em dia, tendo denominações, igrejas e pastores que trazem uma verdadeira conformidade com esses tempos em que vivemos, e que a palavra já nos prediz, já nos anuncia, que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, seriam tempos trabalhosos, que os homens seriam avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos, que nos últimos dias o amor se esfriaria pela multiplicação das iniquidades, e que a operação do homem do pecado, do anticristo, começaria a se intensificar. E a gente vê tudo isso que a gente se encontra. Estamos a poucos dias do carnaval, e a gente sabe, quem é espiritual sabe que nesse período existe uma grande batalha espiritual. Hoje em dia, as coisas malignas já estão tão banalizadas, tão aceitas no mundo, por causa da cooperação da mídia, da cultura em torno disso, que eles nem fazem mais questão de esconder, já mostram seus próprios rituais, gravam, jogam nas redes sociais, já mostram, não fazem a mínima questão de esconder, de colocar as imagens de demônios em suas cerimônias, as caveiras, os chifres, as roupas pretas, o sangue.
não fazem a mínima questão mais de esconder, de fingir que é algo cultural, que é algo regional. Não, é algo terreno, é algo diabólico, em que muitas pessoas têm suas vidas laçadas espiritualmente, e por meio desses laços, elas definham até a morte. Uma cultura essa em que vivemos. Uma cultura essa que todo tempo somos bombardeados. E não basta já o mundo estar nos bombardeando na mente, no coração, com essa cultura caída, terrena, maligna. Já começam a se levantar igrejas e pastores que estão conformados e aceitam e abraçam essas coisas do mundo. Mas, igreja, nós não devemos aceitar o nosso eu carnal. Não devemos aceitar o que está neste mundo. Não devemos aceitar aquilo que o mundo tenta nos impor. Não devemos aceitar aquilo que as nossas fraquezas tentam distorcer aquilo que Deus tem para a nossa vida. A batalha é constante. A conversão não é imediata, não é instantânea. Não é. A conversão, ela é uma longa caminhada. Uma longa caminhada que você vai um passo de cada vez. Mas que de forma alguma você deve desistir de percorrer esse caminho. De forma alguma. O Senhor Jesus nos diz o quê? Quem quiser vir após mim tem que fazer o quê? Quem quiser me seguir, quem quiser ir para onde eu vou, Ele nos fala em João 14, e eu vou voltar para o meu Pai vos preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também, e quando eu vos for preparar o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Mas o que Ele diz? Quem quiser vir após mim, Ele diz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse siga-me o que é o quê? É um caminhozinho, uma veredazinha, uma estradinha de terra que a gente vai seguindo com nossos passos. Esse siga-me é o quê? É ouvir as palavras de Jesus. E assim como Ele também nos fala em João 14, aquele que me ama, guarda as minhas palavras, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Quem ama Jesus aí? Quem ama Jesus aí? Quem ama Jesus aí? Oh glória, eu te amo, Senhor. O que seria das nossas vidas se não fosse a obra de Deus sendo realizada em nós, igreja? Essa obra que se iniciou na cruz e que permanece sobre cada um de nós. Tenho certeza que não tem ninguém aqui nessa igreja que não tenha recebido o milagre de Deus. Seja de cura, seja de restauração do seu lar, da sua casa, de livramento, de porta aberta. Eu tenho certeza absoluta. Tem gente aqui que teve livramento no dia que nasceu. Se duvidar, tem gente que teve livramento hoje. O que seria de nós e da nossa casa se não fosse a maravilhosa obra de Deus sobre a nossa vida? O que seria de nós? Mas a gente vive, igreja, no meio de lutas espirituais constantes. A gente cansa, nosso corpo físico cansa, a gente às vezes quer tirar um descanso. Hoje em dia a gente ouve mais do que nunca as pessoas que dizendo assim: eu queria sumir assim por um mês, ir para uma serra, ir para uma praia, ir para o interior, ficar um mês só deitado numa rede comendo. Não é verdade, igreja? O dia a dia, a vida secular está tão tomada de responsabilidades, de afazeres, tão tomada, que parece que às vezes a gente não tem mais tempo de respirar. Não tem mais tempo de respirar. Parece que nós não vivemos, parece que nós estamos nos afogando na vida. Passa a semana e você pensa assim: meu Deus do céu,
Não tive um tempo para minha família. Meu Deus do céu, quando é que eu vou ter um tempo para estudar? O tempo passa, a gente vê isso, igreja. Gente que está muito tempo na igreja, a gente vê como as pessoas, cada vez mais, as pessoas abandonam de realizar a obra de Deus. Por quê? Porque não tem mais tempo. E quando tem tempo não tem força, porque já está sugado do trabalho, já está sugado das obrigações, já está sugado de resolver os problemas. Por que isso acontece? Porque a palavra nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno, que o príncipe deste mundo é Satanás. Mas a palavra também nos diz, né, que maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Amém? Quem crê? Quem recebe? Maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Mesmo que ele venha dominar este mundo, este presente século, o Senhor, Ele separou os seus eleitos, Ele separou a sua igreja, que foi comprada com alto preço, e a essa igreja Ele deu autoridade. Diga assim, igreja: autoridade. Não é nossa autoridade, não é minha, nós não somos nada. A autoridade nos foi dada por Ele. Ele nos prometeu que nós, pelo seu nome, na sua autoridade, pegaríamos em serpentes e escorpiões sem sofrer dano algum, e expulsaríamos espíritos imundos. A autoridade vem de Deus. Isso sem contar os dons que Ele tem do Espírito separado para aqueles que buscam com zelo os dons. Como a palavra nos fala: buscai com zelo os dons, e os melhores dons eu vos passarei a ensinar um caminho ainda mais excelente. Você tem buscado os dons, igreja? Você sabia que tem que buscar? Você sabia? Você tem que ir atrás deles, você tem que perseguir os dons, você tem que pedir: Senhor, me dá. Agora, quando você pedir dom para o Senhor, não é para a tua glória própria, não é para se exibir, não é para se mostrar com os dons do Senhor, não é. Os dons do Senhor são para edificar a igreja e glorificar o nome de Deus. Edificar a igreja e glorificar o nome de Deus. E ainda tem outra coisa: tem dons que são melhores do que outros, mais importantes do que outros. A palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus coloca o dom de profecias como se fosse o melhor dos dons. O dom de profecia lá, 1 Coríntios capítulo 14. Ele coloca como se o dom de profecias fosse superior, porque é o dom que mais edifica a igreja. É o dom de profecia. Mas a palavra de Deus nos coloca... Oi? Sim. Sim. O dom de profecias é o dom mais amplo de todos, né? É o mais amplo. Inclusive eu vi um pastor recentemente na rede social falando que revelação não tem nada a ver com profecia. O que não tem nada a ver é o conhecimento desse pastor. O que não tem nada a ver é exatamente isso. Porque o que a gente mais vê é profeta sendo revelado daquilo que está oculto na palavra de Deus. O que a gente mais vê, o profeta Natan, por exemplo, foi revelado por Deus o pecado de Davi, para que ele, ao exortar Davi pudesse finalmente alcançar arrependimento, porque até então Davi estava escondendo o seu pecado, né? Aí tem, para você ver, ó, igreja, tome cuidado com quem você ouve. Tá cheio de pastorzinho famoso aí das redes sociais, que toda segunda-feira lança palavra de 10 minutos, que igreja é cheio de heresia e de vaidade na pregação. Cheio de heresia e vaidade. Tome muito cuidado. Tem muito pastor que começou bem, mas que se corrompeu pelas multidões e pelo dinheiro, e hoje ele não vive mais o ministério que Deus iniciou na vida dele. Hoje ele vive o próprio ministério, não para glorificar o reino de Deus, mas para glorificar a si mesmo.
Você pode ver, tem pastores que hoje em dia já não se chamam mais pastores, porque recebeu meia dúzia de críticas. Ele prefere condenar todo mundo que o julga do que se corrigir. Tem pastores que não dá a paz do Senhor para a igreja. É meus lindos, minhas lindas, minhas princesas. Tudo para atingir a nossa vaidade, o nosso ego. Como é que um líder, um pastor, um apóstolo, um evangelista saúda a igreja? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. É assim que todas as epístolas são iniciadas. Não é meus lindos, minhas lindas. Você vê a forçação na expressão, no tom de voz. Forçação que só fala de desejo, só fala de coisas que queremos, de coisas que queremos ter, que queremos possuir. Não fala de reino, não fala de arrependimento, não fala de pecado, não fala de transformação, não fala de santidade, de abnegação. Não fala, só fala de vaidades. Aí, como é bom para o nosso ego, aí faz sucesso, cobra até entrada para ir nas suas pregações. Igreja, tome muito cuidado. A gente vive talvez o pior momento da história da igreja. A gente talvez vive o pior momento da história da igreja, porque até este momento que vivemos, a igreja ela era atacada de fora para dentro. E de fora para dentro, a igreja, nada conseguia nos afetar. Todo ataque que a igreja sofreu, desde o Império Romano até o século passado, só fazia a igreja crescer. Hoje em dia a igreja está sendo atacada de dentro para fora. Lobos se vestiram de cordeiros e se infiltraram no meio da igreja. Para plantar falsas doutrinas e plantar a vaidade no meio do povo. A vaidade, esse é o grande mal deste momento. As pessoas vão fazer uma libertação, a pessoa está possessa, tem que gravar a libertação, tem que expor a vida da pessoa que está ali sendo liberta, tem que gravar para jogar nas redes sociais para milhares e milhões de pessoas, para impressionar pessoas de mente fraca e escandalizar pessoas de mente crítica. O que é que isso edifica? Os pastores agora ficam gravando os seus passeios de helicóptero. Não tem mais pudor de colocar relógios de 300 mil reais enquanto pregam no altar. Igreja, vamos ter cuidado, porque além do mundo que jaz no maligno, que é instrumento do inimigo para atacar as nossas vidas, no nosso meio existem lobos infiltrados em peles de cordeiro, que tenta, fingindo, parecendo ser cordeiros, parecendo ser amigos, parecendo ser pastores, estão tentando na verdade roubar a nossa vida. Mas em nome de Jesus, a igreja verdadeira, ela tem discernimento. E sabe como é que você alcança discernimento, igreja? Levanta aí tua Bíblia, está aqui, ó. É aqui que você alcança discernimento. Leia, devore, ame essa palavra. Não leia essa palavra segundo a tua própria ótica, mas busque ter o olhar de Jesus nessa palavra, os olhos de Jesus nessa palavra, para que você possa entender, compreender que Jesus não deu a sua vida para ninguém enricar, para ninguém luxar. Jesus deu a sua vida para que nós viéssemos viver com Ele na eternidade. E é para lá onde eu quero ir. É lá onde eu vou morar, igreja, em nome de Jesus. Quem vai morar comigo? Quem vai ser meu vizinho lá? Mas é muito presunçoso, pastor, dizer que vai para o céu. Irmão, é pela fé. Se ter fé é ser presunçoso, que seja pela fé, porque se não for pela fé, igreja, o que seria de nós? É a fé que nos faz crer em Cristo, é a fé que nos faz crer na sua palavra, é a fé que nos faz crer no seu poder. Se eu crer nisso tudo e ainda achar que eu vou ser condenado, do que serve a minha fé? Mas
temos que observar bem como está a nossa vida. Porque é fácil falar, difícil é viver. Diga assim para o seu irmão: é fácil falar, difícil é viver. Né? Dizer que ama Jesus é fácil, mas o que é que ele diz? Quem me ama, guarda a minha palavra. Dizer que ama Jesus é fácil, mas agora guardar a palavra dele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Quem te ferir numa face, oferece também a outra. Quem te obrigar a caminhar contigo 1 milha, vai com ele 2. Ama os teus inimigos, bendizei quem fala mal de ti, quem vos amaldiçoa, e orai por aqueles que vos perseguem. Aí é difícil. Perdoai 70 vezes 7, aí é difícil. Aí é difícil. Dizer que ama Jesus é fácil, agora viver a sua palavra, aí, meu irmão, aí é difícil. O que nós encontramos aqui, igreja, no apóstolo Pedro, no exemplo do apóstolo Pedro, esse primeiro encontro que ele teve com Jesus. Passou a noite pescando, pescou a madrugada inteira, pegou nada, frustrado. Imagina passar a noite em claro, trabalhando, o sustento da sua casa, da sua família. E sem falar que, igreja, o trabalho, além do retorno financeiro, ele traz uma dignidade. Ele traz assim, você sente, eu presto para alguma coisa porque eu sou bom naquilo que eu faço. Não é verdade? Quem não gosta de ser bom na sua profissão? Não é verdade, pastora? Quem trabalha em construção? Quem não quer ser elogiado pelo seu trabalho? Ou não é verdade? Quem faz comida, quem não quer que elogie a sua comida? Que comida boa, que serviço bem feito. Ou não é? Quem trabalha com vendas, com pessoas, que eu não quero ser reconhecido. Que vendedor bom, que vendedora simpática. Deu até vontade de comprar mais. Eu nem ia comprar mais nada, mas só pela simpatia eu acabei levando mais. Quem não quer? Quem não quer ser reconhecido? Então, o trabalho, além do retorno financeiro, ele nos traz uma dignidade humana, de saber que nós prestamos para alguma coisa. Nós prestamos para fazer alguma coisa. Então, o trabalho é muito importante. Aí, imagina um pescador de profissão, passa a noite trabalhando, pescando, não pega nada. Chega de manhã cedo, cansado, frustrado, triste, vai lavar as suas redes, mas de repente tem uma multidão ali perto, e Jesus ali pregando para aquela multidão, só que a multidão foi se multiplicando ao ponto que não dava mais para pregar. Aí Jesus viu aquele homem lavando as redes, e 2 barcos assim na beira da praia. Jesus se dirigiu a Pedro, porque ele já conhecia Pedro, apesar de que não tinham intimidade, porque João e Tiago já seguiam Jesus, porque eram discípulos de João Batista, né? Já tinham conhecido Jesus no dia do batismo. A partir ali do batismo de Jesus já passaram a seguir Jesus, e eles eram sócios do apóstolo Pedro. E Jesus, como tinham multidões que ouvindo a sua palavra, Jesus já era um pregador conhecido. Apesar de ser ainda apenas o começo do seu ministério, Jesus já era um pregador conhecido. Não ia juntar multidões para um pregador novo. Jesus já tinha realizado algumas pregações, e com certeza muitos daqueles que ouviam a palavra de Jesus eram aqueles que já acompanhavam o ministério de João Batista. Quando viram João Batista batizando aquele que ele diz: na verdade vos digo que eu vos batizo com água, mas virá aquele que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito e com fogo. E de repente aparece aquele homem que João Batista anunciava, que batizaria aquele povo com espírito e com fogo. E de repente ele vê: João, me batiza. E João diz: Senhor, eu não sou digno nem de amarrar as tuas sandálias. Tu vem a mim me pedir para que eu te batize? Eu é que deveria ser batizado por ti. E aí Jesus responde: não, João, importa que assim aconteça. E aí João: tá certo, Jesus. Aí ele batizou Jesus. Quando Jesus sai das águas, os céus se abrem, veio o clarão do céu, e uma pomba pousa sobre ele, e uma voz poderosa sai do meio das nuvens dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo.
Aqueles que estavam ali seguindo João Batista se maravilharam. Chegou aquele que João havia anunciado, que nos batizaria com fogo e com o Espírito. Chegou aquele. E aí eles passaram a seguir Jesus. E aí Jesus pregando, ele se edificando. Tiago e João seguindo ali. E Pedro ali, lavando as redes, mas ouvindo ali de longe. Talvez ele devia estar ali analisando, né? Rapaz, esse pregador aí até que é bom. Esse pregador aí até que é bom. Bem que Tiago falou, bem que João falou. O cara é bom mesmo. Aí Jesus se dirige a ele. Porque quando Deus tem um negócio contigo, igreja, tu não consegue se esconder, não. Consegue não. Lembra de Elias na caverna? Elias fugiu e se escondeu dentro da caverna. Deus foi bater lá. O que tu fazes aqui, Elias, nesta caverna? Mesmo que você queira se esconder, Deus dá até um tempo, dá um espaço para você pensar, para você refletir, para você digerir todo o processo, tudo que você está passando, para ver se você consegue amadurecer por si mesmo. Mas se você não amadurecer e Deus te escolheu, Deus te chamou, Ele vai ao teu encontro. Ele vai ao teu encontro, igreja. Tu não consegue se esconder. Mas eu te digo, quando Deus chegar a ti, igreja, ouve o que Ele tem para falar. Ouve. Oh, glória a Deus. Jesus chega até Pedro e diz: tu que é o Pedro? Sim, mestre, sou eu. Poderia fazer o favor? Está vendo a multidão? Estou com dificuldade que a multidão venha me ouvir. Tu pode afastar o barco um pouquinho para dentro do mar, para que todos possam me ouvir da praia? Aí ele: sim, mestre. Pois não. Tudo bem. E você vê que Pedro já responde a Jesus, chamando Jesus de mestre. Diga: mestre. Quando você chama alguém de mestre, você reconhece o que? A autoridade. Pedro, sem conhecer intimamente a Jesus, apenas de ouvir falar e de acompanhar assim de longe o seu trabalho, ele já reconhecia a autoridade em Jesus. Apenas uma coisa poderia fazer Pedro, que não era íntimo ainda de Jesus, reconhecer a sua autoridade como mestre. Essa única coisa se chama fé. Fé. É isso, é a fé que nos faz, quando ouvimos a palavra, nos faz o nosso coração arder. É a fé quando ouvimos pela primeira vez que Jesus deu a vida por nós e derramou o seu sangue, nos faz sentir uma nova vida brotando em nós. É a fé. Ele levou o barco até o mar. Ali Jesus terminou a pregação. As multidões se dispersaram. E aí Jesus vai, olha para o apóstolo Pedro e diz assim: lança a tua rede ao mar. Lança a tua rede ao mar. Aí Pedro disse: Senhor, eu passei a noite pescando, Senhor, e nada apanhei. Para dar uma esmiuçada melhor nisso que o Pedro falou, o que é que ele quis dizer ali? Ele disse: Senhor, eu sou pescador profissional, esse é o meu ofício, eu sou bom no que eu faço. Eu sou tão bom que eu tenho sócios. Eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada. Ele deve ter pensado assim: e esse homem quer dizer como é que eu tenho que pescar? Mas aí o que falou alto não foi a sabedoria do pescador. O que falou alto não foi a sabedoria do homem Pedro, do profissional da pesca Pedro. O que falou mais alto no coração de Pedro foi a fé. A fé. E porque ele respondeu ao Senhor o quê? Senhor, eu passei a noite pescando, não peguei nada. Eu não peguei nada. Mas olha, sob a tua palavra, porque tu estás mandando, porque tu estás pedindo, eu lançarei a rede. Às vezes a gente está tão cansado, né, igreja? Às vezes a gente está tão cansado, está tão frustrado, que a gente acha que não consegue mais. Mas é nessas horas, igreja, quando a nossa capacidade, a nossa força chegou ao limite, é que aí é que é operado a vontade de Deus. É aí
onde a vontade de Deus é manifesta sobre nós. Pedro lançou a rede, e quando ele puxou, ele deve ter se surpreendido, que a rede começou a pesar, e ele não conseguiu puxar a rede sozinho, ao ponto que ele teve que gritar para os seus sócios que estavam lá na margem, dizendo: olha, venham me ajudar, porque eu não consigo puxar a rede sozinho. Vieram, os seus sócios eram quem? João e Tiago. Vieram, dividiram a pesca entre os dois barcos, e mesmo dividindo a pesca entre os dois barcos, a palavra fala que os dois barcos quase afundam, por causa da quantidade de peixes que tinha naquela pesca. Chegaram, quando Pedro viu isso, o que foi que ele fez imediatamente? Se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, te retira de mim, porque eu sou homem pecador. Imediatamente ele reconheceu que aquele homem não era um homem comum. Ele era no mínimo um profeta, um santo homem de Deus, no mínimo. Mas com certeza no coração de Pedro, ele já sabia que era Cristo. Ele já sabia que era o enviado Messias, que viria redimir a Israel, e não apenas a Israel, mas todas as nações da terra que crescem nele. Como nós. E ali se prostrou, imediatamente ele assumiu a sua condição pecaminosa. Senhor, se afasta de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, pois eu sou pecador. Tu és santo, eu sou pecador. Ele, além de reconhecer a superioridade, a autoridade de Jesus como mestre, ele ali reconheceu a sua santidade. Ele reconheceu a sua santidade, e reconheceu a sua santidade não meramente glorificando a Ele, mas ele reconheceu a sua santidade humilhando-se a si mesmo, que é o mais difícil. Humilhando-se a si mesmo. Senhor, se retira de mim, pois eu sou homem pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. Mas aí Jesus olha para ele: Pedro, tu não serás mais um mero pescador, tu serás pescador de homens. Não temas. Voltaram com o barco à praia. E o que é que a palavra diz? Eles foram vender os peixes, foram tratar os peixes. O que é que a palavra diz? Deixaram os barcos na praia, largaram tudo e seguiram Jesus. Largaram tudo que seria importante para eles. Não apenas aqueles barcos, não apenas aquelas redes, não apenas aqueles peixes. Eles deixaram para trás o velho homem, o velho Pedro, o velho João, o velho Tiago. Ficaram para trás e seguiram Jesus, porque eles foram adiante daquele que tinha novidade de vida para aqueles que perseverarem nesse caminho. Novidade de vida. O que é que a palavra de Deus nos fala? Jesus diz o quê? Que espaçoso larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que trilham esse caminho. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação, e são poucos que passam por ele. Você já passou pela porta estreita? E se passou pela porta estreita, você está percorrendo esse caminho apertado? Esse caminho apertado que para a nossa carne, para o nosso eu, para o nosso ego, não é nada agradável. Um caminho que todo dia nós vamos ter que negar a nós mesmos. Todo dia vamos ter que matar o velho homem, a velha mulher novamente, para que eles não tenham mais poder sobre a nossa vida. O apóstolo Pedro, assim como eu, assim como você, ele deu o quê? Pela fé, ele deu um passo em direção ao Senhor e entregou sua vida a Ele, como eu e você já fizemos. Pela fé nós já entregamos a nossa vida ao Senhor, mas nós ainda não estamos no céu, nem o reino do Senhor chegou até nós. Nós ainda estamos na terra,
onde a palavra nos diz que ela jaz no maligno e que no mundo tereis aflições, e ainda estamos neste corpo carnal. Este corpo carnal, com os seus medos, as suas fraquezas, com as suas raivas, os seus impulsos, os seus desejos, as suas frustrações, com luto, tristeza, perda, tantas coisas que nos abate nesse corpo carnal, que muitas vezes o inimigo se utiliza para tentar invadir e influenciar a nossa vida, igreja, para tentar trazer à tona um eu que já foi crucificado, um antigo eu que não era mais para existir na nossa vida, mas que de vez em quando ele quer vir à tona. De vez em quando ele quer vir à tona. Não porque a obra de Deus está fracassando, está falhando, não. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. E ela, a palavra de Deus nos fala que a vontade de Deus é que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. E a vontade dele é perfeita e soberana. Mas infelizmente ainda estamos na terra e ainda estamos neste corpo. E temos que conviver com este mundo, e temos que conviver com as fraquezas dessa carne. E lutar contra eles, não aceitar. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com estes tempos, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Todo dia, igreja, precisamos ter mente renovada, todos os dias, porque aqui a mente é o principal palco das batalhas espirituais. Quando o inimigo lança uma seta, é na mente que a batalha vai ser travada. Essa batalha vai ser travada, aquele lado que vencer essa batalha, seja a mente renovada, ou seja, a seta maligna no pensamento, o que vencer essa batalha, vai descer para o coração. E aí depois que desce para o coração, só sai por muito processo de dor, e às vezes nem pelo processo de dor. Temos que lutar contra este mundo, temos que lutar contra esta carne, porque todos nós somos iguais, igreja. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos nossas fraquezas. As minhas vai ser diferente das de vocês. A pessoa que está do seu lado, a sua fraqueza é diferente de quem está perto de você. Mas todos nós temos as nossas fraquezas diferentes, mas todos, não existe ninguém perfeito. Perfeito só Jesus. Não existe. Mas o que tem que existir na igreja é uma igreja que se levanta e marcha. É uma igreja que não desiste da peleja. É uma igreja que não se conforma com este mundo. É uma igreja que não aceita as fraquezas da sua carne. É uma igreja que sabe lutar nas regiões celestiais contra os principados e potestades, e não contra os seus próximos. Uma igreja que sabe onde é a batalha e como deve travá-la: na oração, na humildade e no amor. É assim que se vence as potestades, é assim que se vence os principados. O apóstolo Pedro entregou sua vida ao Senhor, mas você acha que a partir daí ele já virou o apóstolo perfeito, cheio do Espírito Santo de Deus? Foi 3 anos, igreja, de muita peleja de Jesus com Pedro. Toda hora o velho homem queria voltar à tona com Pedro. E não é diferente com a gente não, igreja. Não é diferente com a gente. O apóstolo Pedro, ele era impulsivo. Ele era um homem nervoso. Tanto que os 3 anos que ele andou com Jesus era espada na cintura, até para orar. Jesus de chegar assim: Pedro, João e Tiago, vamos ali para o monte orar comigo? Vamos, Senhor. Apóstolo Pedro ia orar com a espada na cintura. Daí você tira o caráter do apóstolo Pedro. Mas Jesus escolheu.
Se Jesus escolheu, Ele ia se responsabilizar. E Jesus te escolheu, igreja. Sabe por que eu sei que Ele te escolheu? Porque Ele deu a vida dele por você. Ele deu a sua vida por você, por mim. Ele deu. E você creu nele porque você já entregou a sua vida a Ele. Porque se levanta todo tipo de ataque espiritual, de medo, de vergonha, de insegurança, para impedir você de confessar Jesus como Senhor. Tem dois momentos em que passa a vida inteira diante dos nossos olhos: é diante da morte e diante de confessar a Cristo. Eu acho que a primeira vez que o cidadão passa a vida inteira na sua mente é quando vai aceitar Jesus. Aí ele lembra o que foi que ele fez, o que ele gosta de fazer, o que ele ainda pretende fazer, quais são os hábitos que ele tem. Nessa hora o inimigo lança tudo quanto é lembrança ruim que venha afastá-lo de aceitar Jesus. Ah, mas eu gosto de beber. Ah, mas e se eu quiser fumar? Ah, e se eu quiser namorar? Ah, eu não sei o que jogar bola. Ah, eu gosto de ir para festa, eu gosto de farra. Ah, eu ainda sou muito jovem, eu ainda tenho que curtir muito. O inimigo lança tudo quanto é pensamento que venha te afastar da presença de Deus. Mas cai por terra toda seta do inimigo. Eu conheço quase todos vocês aqui. Muitos eu conheço até muito bem. Eu creio aqui que todos aqui já entregaram a sua vida ao Senhor. Eu tenho certeza que vocês podem, a maioria de vocês pode dar testemunho de como é difícil aceitar Jesus. De como é difícil. Pessoas que fazem a obra aqui devem conhecer muitas pessoas que têm um coração endurecido, que você sabe que a palavra entra no coração, penetra no coração, mas ela não consegue se entregar a Jesus, porque ela está apegada com as coisas da sua carne. Está apegada demais com as coisas da sua carne. Não aprenderam ainda a confiar em Jesus e entregar sua vida a Ele, como fez Pedro. Pedro era cheio de carnalidade, cheio de ira, de violência no seu coração, afoito, sangue quente, cheio e medroso ainda, porque todo valente esconde um medo, igreja. Todo valente esconde um medo. Você vê qualquer coisa, já se arma. É frouxo, é homem frouxo. Isso é cor de homem frouxo. Você vê, só o que você vê é briga de trânsito, o cartão fechada, um motorista, um cara vai entregar uma comida para o cara, aí porque o cara não quer entrar no condomínio dele para deixar a comida na porta do apartamento dele, porque o bonitão não pode descer para buscar na portaria, ele vai, bate na pessoa, leva faca, leva revólver. Pega um moto Uber, chega no lugar, uma corrida de R$17, não quer pagar a corrida, vai e mata o motoqueiro. Por causa de uma corrida de R$17, mata a tiro. Isso é coisa de gente frouxa, igreja. E está cheio de frouxo, de covarde assim no mundo. Está cheio. E o Pedro era. Pedro era covarde, Pedro era frouxo. Porque se ele não fosse, para que ele quer uma espada para ir orar? Estando com Jesus do lado. Estando com Jesus do lado, para que ele queria? Medo, muito medo no seu coração ele tinha, violência e medo ele tinha no seu coração. Entregou a sua vida ao Senhor, mas ainda estava cheio de coisas que Deus ainda ia trabalhar, assim como nós. Não tem ninguém que entregue a sua vida ao Senhor que não precise desesperadamente dele. Quem não precisa desesperadamente do Senhor? Eu preciso, você precisa, nossa família precisa, nossa casa, nossa vizinhança precisa, a nossa nação precisa desse Senhor. Precisamos, igreja. Mas além de entregar a nossa vida a Ele, precisamos deixar Ele trabalhar em nossas vidas. O apóstolo Pedro, ele tinha fé, mas ainda não tinha um caráter transformado. Quem tem fé glorifica o Senhor aqui. Quem está deixando Deus trabalhar no seu caráter glorifica aqui. Ele tinha fé, muita fé, mas ainda não tinha um caráter transformado. Não tinha. Passou 3 anos ao lado do Senhor. Teve aquele momento em que Jesus subiu ao monte para orar e mandou eles atravessarem o mar
que depois ele os encontrava do outro lado. Eles devem ter ficado assim: como é que Jesus vai nos encontrar do outro lado do mar, se o barco não vai estar com ele? Mas, como Jesus mandou, eles foram, né? Jesus foi orar no monte e eles foram atravessar o mar. Quando foi de noite, de repente, eles acordam e veem uma figura humana andando sobre as águas. E eles começam a gritar apavorado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eles, uns diziam: é um fantasma, é um espírito, não sei o que é isso. Aí Jesus, de repente, grita assim: não temas. E aí eles olham: essa voz é do Senhor. Aí um grita: é o Mestre. E aí Pedro olha para ele: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Olha que audacioso. Olha que audacioso. E aí Jesus disse: vem. Pedro foi, começou a andar sobre as águas, andando, daqui a pouco veio um vento. Quando veio o vento, ele começou a ficar com medo. Quando a gente olha para Jesus, igreja, a gente não teme nada. Quando a gente olha para Jesus, igreja, a gente sabe que a obra do Senhor é poderosa e que Ele é quem nos garante. É Jesus quem nos garante. A gente não vê mais nada. Quando o nosso foco está no Senhor, a gente caminha sobre as águas, a gente clama, os montes saem do lugar, as plantas crescem, as pessoas são curadas, as nossas vidas são transformadas, a nossa casa é restaurada, a nossa obra, o nosso ministério prospera e se multiplica. Passamos a ganhar vidas, passamos a ganhar almas, passamos a fazer a diferença na nossa casa, nos nossos amigos, na nossa igreja, passamos a fazer a diferença. Mas se a gente olhar para o mundo, olhar em volta, o medo vai invadir o nosso coração. Quando veio o vento e Pedro tirou o foco de Jesus e começou a prestar atenção na tempestade, ele começou a afundar, a sua fé vacilou. E ali ele começou a se afogar. Jesus então dá a sua mão e tira o apóstolo Pedro daquelas águas e diz: homem de pequena fé, homem de pequena fé, por que que tu duvidaste? Não duvida do Senhor, nem duvida do que Ele vai fazer na tua vida. Quando eu falo não duvida do que Ele vai fazer na tua vida, não é do que Ele vai te dar. Não é, porque o Evangelho, o reino de Deus não é sobre coisas. O Evangelho de Deus é sobre vidas e sobre reino. Isso é sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Quando eu digo que o que Deus vai fazer na tua vida não é o que Ele vai te dar de bênçãos materiais, mas é a transformação que Ele vai fazer na tua vida e na tua casa. E quem recebe glorifica ao Senhor. E eu vou ficar por aqui, pastor, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe as suas vidas em nome de Jesus. Livres para adorar, vamos adorar o Senhor.